O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É com alegria, caríssimos irmãos e irmãs, que nos reunimos na casa de Deus. É muito bonito ver esta igreja totalmente cheia de pessoas que aqui vieram para esta celebração, para oferecer o sacrifício que agrada a Deus, que é o sacrifício do próprio Cristo, ao qual nós nos unimos. E nós oferecemos este sacrifício não só por nós que estamos aqui, mas por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão unidos a nós, na mesma fé, aqueles que nos acompanham através da televisão, e também aqueles que não estão nos acompanhando, mas que estão unidos a nós, porque são nossos irmãos na fé. Quando a igreja se reúne para celebrar a Eucaristia, e o sacrifício que oferecemos não é somente por nós que estamos aqui, mas por toda a igreja que celebra. Portanto, são todos os discípulos e discípulas de Jesus que estão sendo oferecidos ao Pai. Então nós celebramos em comunhão com toda a igreja, rezamos por nós e por nossos irmãos na fé. Nos reunimos para escutar a palavra de Deus e para participarmos da Eucaristia. Jesus mesmo nos alimenta com a palavra e nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. As leis e os ensinamentos de Deus são os temas centrais da liturgia da palavra de hoje. Toda nação possui as suas leis. Toda e qualquer organização tem as suas leis, as suas normas, para que as pessoas saibam como devem se comportar dentro daquela organização. As leis são sempre necessárias para nós, pessoas humanas, que precisamos saber como devemos nos comportar dentro daquele ambiente, dentro daquela organização, as atitudes que devemos assumir, de acordo com o objetivo daquela organização. O povo de Deus também recebeu de Deus as suas leis. Deus deu uma lei a esse povo, através de Moisés. Os rabinos dividiam a Bíblia em 3 livros: a lei, os profetas e os escritos. A lei
Os profetas e os escritos tinham como objetivo levar as pessoas a trilhar o caminho de Deus, estar em comunhão com o próprio Deus. Portanto, a lei que Deus deu para o seu povo foi para que este povo, seguindo essas leis, pudesse caminhar de modo seguro, conhecendo qual é a vontade de Deus. Para que, seguindo a vontade de Deus, pudesse alcançar o seu objetivo, caminhando rumo à terra prometida. E como na observância dessas leis, pudessem viver de modo harmônico, vivendo em paz entre eles, entre os membros do povo de Deus. A missão de Moisés é ensinar, transmitir para este povo, ensinar para este povo estas leis e como este povo deve cumprir essas leis, estas normas. Estas leis são sinais de que Deus está presente na vida do seu povo, que Deus ama o seu povo, que Deus está presente, que não o abandona, que os acompanha, que os dirige. Por isso devem olhar para essas leis, para esses decretos, de modo positivo. É a manifestação da vontade de Deus para que este povo, sendo fiel aos ensinamentos, seja um povo feliz, seja um povo sábio. E experimente a presença de Deus. Por isso, a palavra diz: qual é a nação cujos deuses estão tão próximos como o nosso Deus, cada vez que nós o invocamos? Os pagãos têm os seus deuses, eles os invocam, mas o nosso Deus é um Deus que nós conhecemos, é um Deus que se manifesta a nós, é um Deus que fala a nós, é um Deus presente na nossa história, um Deus que manifesta o seu amor para conosco, e tanto nos ama que nos dá leis seguras, e quem observa essas leis se torna sábio. Portanto, é o princípio da sabedoria, da felicidade. Nós devemos, então, olhar para a lei como algo positivo, como um dom de Deus para o bem daqueles que Ele ama. Mas, com o passar do tempo, parece que a observância dessa lei foi pouco a pouco foi perdendo o fervor, o povo foi perdendo o fervor, introduziram costumes. Em um certo ponto, Jesus vai dizer que eles introduziram costumes humanos, tradições humanas, como se fosse preceito divino. Pessoas que, em nome da lei, começaram a buscar a própria vontade, se servem da lei em proveito próprio. Por isso, quando Jesus vem e começa a anunciar o reino de Deus, Ele começa a chamar a atenção sobre a observância dessa lei. Jesus começa a anunciar o reino de Deus e critica certos costumes e modos como a lei era ensinada e praticada. Por exemplo, encontramos a lei do sábado, a lei da purificação. Jesus critica o modo como estava sendo praticada. Por isso, alguns diziam que Jesus estava violando a lei, que ele não vinha da parte de Deus, porque se ele viesse da parte de Deus, ele não criticaria aquelas pessoas que eram intérpretes
da lei e ensinava as pessoas. Eis porque Jesus diz, como nós ouvimos no Evangelho de hoje: não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Isto é, Jesus não veio para destruir a lei, assim como também ele não veio para consagrar a lei do Antigo Testamento como se fosse algo intocável. Ele diz que veio para dar pleno cumprimento nessa lei, para que essa lei seja observada e praticada segundo a mente do próprio Deus. Uma lei que foi dada em benefício das pessoas para promover a vida, para promover o bem das pessoas. E Jesus resume toda a lei no amor. O amor é a plenitude da lei, vai nos dizer o apóstolo Paulo. Jesus não veio anular os valores do Antigo Testamento, mas ele veio para dar cumprimento, para realizar toda a lei. Porque Jesus é a plenitude da revelação de Deus. A lei e os profetas encontram o seu sentido, o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo é a palavra que se encarna, a palavra que se faz uma pessoa, que vem habitar no meio de nós. Jesus é o próprio Deus que fala para nós. No Antigo Testamento, como diz a carta aos Hebreus, Deus nos falou através dos profetas, mas nos últimos tempos Ele nos falou através do seu Filho Jesus. Portanto, quando Jesus fala, é o próprio Deus que está falando, é Deus que está falando diretamente ao seu povo. Por isso que Jesus interpreta a lei, Ele aplica a lei e o faz com autoridade. E o povo vê em Jesus o exemplo de como se deve viver a lei. Porque Jesus ensina justamente aquilo que ele pratica. Ele é o espelho de como se deve viver a lei. Portanto, nós somos chamados também a praticar esta lei. Não é mais a lei do Antigo Testamento que permanece com a sua validade, mas que ela encontra a plena revelação na palavra de Jesus, nos evangelhos que Jesus nos ensinou. Por isso, o ensinamento de Jesus deve ser para nós a norma para a nossa vida. Precisamos conhecer a palavra de Deus para nós conhecermos Jesus. E conhecendo Jesus, nós possamos ter nele a certeza da realização de todo o projeto de Deus. E Jesus diz que nós precisamos cumprir toda a lei, nos mínimos detalhes. Por isso nós precisamos aprofundar o conhecimento dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus. Precisamos sempre aprofundar o nosso conhecimento, para que nós apliquemos na nossa vida, para que nós procuremos viver esse evangelho, esses ensinamentos, e não só aplicá-lo na nossa vida, procurar viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo, mas ensinar aos outros. Porque existem muitas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, e nós temos o dever de ensinar aos nossos irmãos a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo.
Portanto, nós devemos ter sempre diante de nós a palavra de Jesus, a sua pessoa, que é a palavra viva, para que nós sigamos o caminho de Deus. Deus se manifestou a nós, Deus se revelou plenamente a nós no seu Filho Jesus. Por isso nós podemos dizer que nós temos um Deus tão perto de nós, tão próximo de nós. No Antigo Testamento se faz a pergunta: será que existe um outro povo que tenha um Deus tão próximo de si como nós temos o nosso Deus? E nós podemos dizer muito mais. Será que existe um outro povo que tenha um Deus tão próximo de si como nós temos hoje? Os antigos tiveram a experiência da presença de Deus no seu meio, mas nós o temos muito mais. Deus falou através dos profetas para eles, mas Deus falou diretamente a nós pelo seu Filho Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é Deus presente em nós. Não só nos fala, mas entra em comunhão conosco. Quando nós recebemos a Eucaristia, quem é que nós estamos recebendo? Jesus, o Filho de Deus, Deus mesmo, que entra em nossa vida. Temos um Deus que está não só perto de nós, mas que entra em comunhão conosco, se faz alimento para nós. Portanto, nós somos privilegiados, deveríamos sentir uma profunda alegria e agradecer a Deus, porque é um Deus presente, é um Deus que veio ao nosso encontro, continua conosco, é um Deus com o qual eu posso contar, falar, é um Deus que me ama. Agradeçamos a Deus, portanto, pelo dom que Ele nos fez da sua palavra, pelo dom da Eucaristia. E assim nós podemos caminhar com alegria, com entusiasmo, sem medo, apesar das provações pelas quais nós passamos no dia a dia. Eu tenho um Deus que está comigo, um Deus próximo de mim, um Deus que é o Deus de Jesus Cristo, que me alimenta, que me dá na sua palavra a segurança para caminhar e chegar até Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.